mais uma vez, pela graça de Deus, para chegarmos ao finalmente do Salmo 1, encerrando essa série sobre o Salmo, trazendo aí as verdades de Deus sobre o estado de felicidade que nós podemos gozar e desfrutar dessa presente vida e também por toda uma eternidade. Afirmamos que o verdadeiro estado de felicidade resulta de conhecer Deus e sua palavra e de ter Deus como primazia da vida, assim também como a sua palavra como única regra de fé e prática. Então, nesse último ponto, no versículo 4 até o versículo 6, nós estamos considerando aí esse estado de felicidade que resulta da convicção que nós temos da eternidade. E Deus nos esclarece sobre a questão da eternidade com respeito à vida do justo e com respeito aí à vida do ímpio. Então nós precisamos considerar essas verdades, avaliando assim esses princípios, buscando aplicá-los à nossa mente, ao nosso coração, de modo que o Espírito Santo frutifique em nossas vidas com o conhecimento dessa palavra, com o conhecimento do próprio ser de Deus. Observe que a primeira coisa que o salmista faz aí a partir do versículo 4 é que Deus está fazendo uma distinção de grupo de pessoas, aqueles que são justos e aqueles que são ímpios. Então ele descreve: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, pois os perversos, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então é importante que a gente observe essa distinção que Deus faz, o que é o caminho do ímpio e o que é o caminho do justo. Então nós podemos observar aí que esse justo, ele é descrito aqui, mencionado como essa árvore, à beira de um rio, cujas raízes estão bem solidificadas. É uma árvore robusta, enraizada, firme e, mais do que isso, ela é frutífera e ela dá o seu fruto no devido tempo, cuja folhagem não murcha. Ela não depende de circunstâncias, ela depende unicamente da sua fonte. Assim é a vida do justo. O justo não depende de circunstâncias, ele depende de quem é a fonte da sua vida, que é o próprio ser de Deus, que é a palavra de Deus sustentadora da vida do justo. O ímpio ele descreve como uma palha, que não tem raiz, que não tem peso, que não tem utilidade, e ela de fato sofrerá todos os danos das tempestades, dos vendavais, das tribulações, das angústias, das perseguições. Contudo, nós temos que observar aqui que na visão humana, o homem na sua própria visão, na sua cosmovisão humana, ele entende assim, ainda que nós deixamos Deus de fora das nossas vidas, nós temos uma vida feliz, fascinante, poderosa, emocionante. Nós não precisamos de Deus, nós não necessitamos de Deus. Necessitamos da nossa própria sabedoria, da nossa própria inteligência, dos nossos próprios sonhos, dos nossos próprios projetos, e assim nós conseguiremos ter uma vida também de felicidade e vamos desfrutar de uma vida como nós queremos e como nós sonhamos. Contudo, na visão de Deus, conforme o versículo 6, ele diz assim, olha, pois o Senhor, ele conhece o caminho do justo. E conhecer aqui não é meramente ter o conhecimento de algo, mas por que ele conhece o caminho do justo? Porque o caminho do justo foi determinado, escrito por Deus quando nenhum desses dias ainda havia. Está lá no Salmo 139. Então ele nos ensina claramente que Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio, ele diz, esse não perecerá, o caminho do ímpio, ele perecerá. Ele vai dizer assim, olha, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa é a verdade que Deus está dizendo. Assim como ele conhece o caminho do justo, porque ele estabeleceu, ele determinou, ele também conhece e sabe o fim do ímpio. Por quê? Porque ele também determinou e prescreveu como seria o caminho desse ímpio.
Então nós precisamos olhar aqui que Deus leva em conta o princípio da eternidade, o que será o fim do justo e o que será o fim do ímpio. Então o versículo 5 é claro, muito claro, ao dizer sobre a vida desse ímpio, desse perverso. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então ele considera a eternidade do ímpio, do perverso, dizendo, eles serão destruídos. Os perversos não permanecerão no juízo, conforme 2 Tessalonicenses, 1 capítulo, versículo 7, e até o versículo 9. Ele fala ali que Deus há de manifestar como fogo, destruidor, trazendo sobre esse ímpio, sobre esses que não conhecem a Deus, sobre esses que desprezam a palavra de Deus, Deus trará uma destruição eterna sobre eles. E eles não entrarão no céu, onde estarão justos pela fé em Cristo. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, fala claramente que esses perversos estarão fora do reino de Deus. Eles não desfrutarão de uma eternidade para com Deus. Contudo, ele descreve a vida do justo. Ele conhece o caminho do justo e esse justo vai prevalecer, esse justo estará no novo céu e na nova terra, esse justo desfrutará de uma eternidade com Deus. Então vejam que o estado de felicidade, ele resulta também dessa convicção que você tem com respeito à sua eternidade. Se você é alguém justificado por Deus, declarado justo em Cristo, você tem as promessas de Deus que você habitará o novo céus e a nova terra. Você já tem uma nova vida, você já é nova criatura, você já desfruta da comunhão com Deus, da comunhão com Cristo, você já vive e desfruta de um estado de felicidade constante, permanente, porque a sua vida não depende de circunstâncias. Ela é como essa árvore plantada junto à fonte de um rio, ela tem raízes profundas, e ela está solidificada. Assim é a vida do justo. Ele tem uma vida na rocha que é Jesus Cristo, ele está solidificado em Deus, na palavra de Deus, na convicção da sua eternidade, por isso nada pode abalar a vida do justo. A vida do justo é completamente estável, completamente frutífera e a sua vitalidade ela é constante em Deus, no ser de Deus, na pessoa de Cristo, e na palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, observe aqui algumas pontuações. Se você tirar Deus e a eternidade da sua própria vida de cena, você chegar à conclusão como ímpio, não existe Deus e não existe eternidade. Então, você vai viver como o ímpio vive, Tudo é um acidente, tudo é um acaso, tudo é um mero destino, é assim que tem que ser e pronto, então vamos aproveitar a vida e vamos desfrutar da vida da maneira que nós podemos. Então, de fato, na sua concepção humana, seu nascimento é um acidente, sua morte é um acidente. Então, veja bem, na sua visão não há felicidade. Existem momentos de felicidade, não existe o estado da felicidade. O estado é a condição, é a forma que você se encontra. Eu me encontro no estado de felicidade porque eu não dependo de circunstâncias. Mas o ímpio tem uma visão completamente humana. Ele vive pelo mero acaso, pelo mero acidente, pela teoria do Big Bang, pela teoria da evolução, e ele não considera nem Deus, nem a sua palavra, nem a questão da eternidade. Então nós precisamos observar isso e aplicar esse princípio do conhecimento do ser de Deus, do conhecimento da sua palavra e a convicção que nós temos da eternidade. Quais são então as implicações e aplicações que nós podemos levantar para nós? Vejam bem, a palavra de Deus, ela declara que você não é um acidente, você não é fruto do mero acaso, você não é fruto da evolução, você não é fruto do Big Bang. Você está aqui como criação de Deus. Deus te criou à imagem e semelhança dele. Nós encontramos isso no primeiro capítulo de Gênesis, versículo 27, que Deus decidiu criar o homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
mesmo que o pecado tenha entrado e corrompido essa nossa semelhança, essa imagem de Deus, o Romanos 8:29 diz que Deus em Cristo, na restauração, Ele está restaurando a nossa imagem e semelhança dele. Ele está nos conformando à imagem e semelhança de Cristo. Então você foi criado, você é uma criatura de Deus, trazida à existência à imagem e semelhança dele. Sua vida não é um mero acidente, não é um mero acaso, muito menos fruto da evolução, muito menos fruto de uma teoria do Big Bang. Então vejam bem, você está destinado, a sua vida foi predestinada por Deus para você encontrar a felicidade tão somente nele, encontrar o gozo pleno somente nele, agora e por todas as gerações e por toda a eternidade. Salmo 37, versículo 4 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então Deus já predestinou a vida do justo, Ele já determinou a vida do justo nessa alegria, nesse estado de felicidade, nessa alegria constante. Ele conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. E é isso que você precisa então aplicar à sua vida. Mas observe aqui que você precisa fazer uma autoavaliação, um questionamento da sua mente, do seu coração. Então vejam bem, devido à nossa rebelião, muitos, em vez de submeter a Cristo como Senhor, ele vive uma vida alienada de Deus. Muitos que ainda estejam dentro da igreja, professos, batizados, na maioria das vezes não têm se submetido ao senhorio de Cristo na sua vida, não têm vivido de conformidade com a palavra de Deus. Vivem alienados de Deus, da sua palavra, e não têm as convicções bíblicas e teológicas. Vejam bem, Deus tem todo o direito e Ele poderia te julgar por direito de criação e por direito de trazer você à existência. Mas Paulo, em Efésios 2,4, diz que Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor dele, Ele decidiu enviar Jesus para morrer em seu lugar, para te substituir na cruz e pagar os seus pecados. Então vejam bem, Deus demonstra o amor dele para com o justo. Ou seja, Deus escolheu os seus e os amou eternamente em Cristo. E Ele te exorta a fazer essa aplicação, essa avaliação. Saia da sua rebelião, da sua rebeldia, se submeta ao senhorio de Cristo e professa Jesus como Senhor da sua vida. Tenha o ser de Deus como primazia da sua vida. Estabeleça a palavra de Deus como primazia da sua vida. E você então abandonará essa rebelião. Você vai viver completamente na presença de Cristo. E você então viverá essa felicidade, desfrutará desse estado de felicidade agora e para sempre. Se você fizer isso, construir a sua vida, a sua fé, com base no ser de Deus e com base na palavra de Deus, e estabelecer as convicções bíblicas e teológicas da convicção da eternidade, você desfrutará do estado de felicidade agora e por todas as gerações e por toda a eternidade. Que Deus assim então nos abençoe com todas as verdades desse salmo que nós analisamos, que você possa estabelecer esse princípio de vida e rogar a Deus que o abençoe plenamente. Que Deus lhe conceda graça, que Deus lhe conceda maturidade, uma relação íntima, pessoal de comunhão com Deus, e que nós possamos nos encontrar em outros estudos que nós teremos. Que Deus os abençoe, fiquem todos com a paz de Cristo. Até mais, um abraço a todos. Deus os abençoe. Amém.